Dois nomes de peso voltaram a movimentar os bastidores e reacenderam os sonhos da nação rubro-negra, Renan Lodi e Marcos Leonardo. Ambos ficaram de fora da lista de inscritos do Al Hilal para a disputa da Liga Saudita, decisão que surpreendeu o mercado e colocou o futuro dos dois em aberto. A notícia naturalmente caiu como combustível para a imaginação da torcida do Flamengo, que passou a especular e até a pressionar nas redes sociais pela chance de vê-los vestindo o manto sagrado no Maracanã. O caso de maior repercussão é sem dúvida o de Marcos Leonardo. O jovem centroavante que brilhou no futebol brasileiro e se consolidou como uma das maiores revelações da nova geração, agora avalia levar sua situação à FIFA. A ideia seria recorrer ao órgão máximo do futebol para conseguir uma rescisão contratual por justa causa, sob o argumento de que sem a inscrição no campeonato nacional, fica impossibilitado de exercer plenamente sua profissão. Esse tipo de recurso já foi utilizado em outros precedentes internacionais e em alguns casos com êxito. Se obtiver a liberação, Marcos Leonardo ficaria livre no mercado para assinar com qualquer clube do planeta sem custos de transferência, um verdadeiro achado para equipes que buscam um goleador de alto nível. Para o Flamengo seria uma chance de ouro. Trata-se de um atacante letal com faro de gol apurado que poderia se encaixar como uma luva no elenco rubro-negro, já recheado de estrelas, mas ainda carente de peças que mantenham o padrão de decisão em todas as frentes. É verdade que em negociações anteriores, Marcos Leonardo chegou a dar prioridade ao São Paulo. Porém, naquela ocasião, o Al Hilal exigia cerca de 12 milhões de reais para liberá-lo por empréstimo, cifra que inviabilizou qualquer acerto. Agora, com a possibilidade de uma rescisão definitiva e sem custos de transferência, o cenário muda radicalmente. Se o Flamengo decidir entrar de vez na disputa, terá um trunfo que antes não existia: contratar uma joia do futebol brasileiro em condições muito mais favoráveis e ainda com a vantagem de oferecer visibilidade e competitividade de alto nível. Já aí a situação de Renan Lodi tem contornos diferentes. O lateral esquerdo, com passagens de destaque por Atlético de Madrid, Nottingham Forest e pela seleção brasileira, também não foi incluído na Liga Saudita. No entanto, segue inscrito na Liga dos Campeões da Ásia, o que mostra que ainda está nos planos da equipe em competições continentais. Mesmo assim, é evidente que perdeu protagonismo desde a chegada do técnico Simone Inzaghi e, sobretudo, com as contratações de peso realizadas pelo clube árabe. O Al Hilal foi ao mercado e trouxe nomes de impacto mundial como o francês Theo Hernandes, ex-Milan, e o uruguaio Darwin Núñez, ex-Liverpool. Reforços que não apenas elevaram o nível técnico do elenco, mas também reduziram significativamente o espaço de jogadores que até pouco tempo atrás tinham papel de destaque, como é o caso de Lodi e do próprio Marcos Leonardo. A consequência é clara: a dupla se vê escanteada em jogos locais, reflexo direto do limite de estrangeiros e da busca incessante por atletas ainda mais midiáticos e com apelo internacional. Para Renan Lodi, a tendência é aguardar até a reabertura da janela de transferências em janeiro, quando terá mais clareza sobre seus próximos passos. Ele avalia diferentes cenários e um retorno ao futebol brasileiro não está fora de cogitação. Dentro desse contexto, o Flamengo desponta como uma das opções mais fortes, já que o clube procura reforços que aumentem a competitividade do elenco em todas as competições. A possibilidade de repatriar um jogador experiente de nível europeu e ainda em idade produtiva empolga a diretoria e principalmente os torcedores. A reação da nação rubro-negra não poderia ser diferente. As redes sociais foram inundadas de pedidos e campanhas espontâneas. Muitos clamam pela chegada de Marcos Leonardo para reforçar o ataque, enquanto outros pedem Renan Lodi como concorrente de peso para a lateral esquerda. São dois atletas que não apenas têm bagagem internacional, mas também se encontram em plena forma para entregar resultados imediatos, algo que reforçaria ainda mais um elenco já considerado o mais poderoso do continente. Enquanto isso, a
Postura do Al Hilal expõe a frieza e a volatilidade do futebol moderno. Jogadores que recentemente estavam em campo no Mundial de Clubes, sendo titulares e decisivos, agora são relegados a segundo plano em função da matemática de estrangeiros e do apetite por estrelas ainda maiores. Esse contraste é justamente o que abre uma fresta para que clubes como o Flamengo possam entrar em cena. No fim, a grande questão que ecoa entre os rubro-negros é direta. Será que Marcos Leonardo e Renan Lodi realmente podem vestir o manto vermelho e preto? Oficialmente ainda não há negociações concretas ou propostas apresentadas, mas o simples fato de ambos estarem fora da principal competição da Arábia Saudita já alimenta especulações cada vez mais intensas. E como se sabe no futebol, tudo pode mudar em questão de dias. Uma coisa, porém, é certa, o Flamengo segue vigilante no mercado. A diretoria observa cada movimento e não costuma deixar oportunidades passarem despercebidas. Lodi e Marcos Leonardo são nomes que mexem com o imaginário da torcida, despertam expectativa e simbolizam a possibilidade de um time ainda mais estrelado. Se depender da paixão e da pressão da nação, o sonho de ver os dois desembarcando no Rio de Janeiro e atuando no Maracanã ainda pode ganhar contornos de realidade muito em breve. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O Flamengo voltou a ser protagonista nos noticiários esportivos ao conquistar um efeito suspensivo para Bruno Henrique, decisão tomada pelo STJD, que rapidamente incendiou as discussões nas redes sociais e trouxe um novo capítulo para o já movimentado bastidor do futebol brasileiro. A notícia foi recebida na noite de sábado quase em tom de surpresa, uma vez que até então a expectativa era de que o atacante permanecesse afastado por conta da suspensão imposta pelo tribunal. A condenação original havia sido dura 12 jogos de gancho, consequência direta de um episódio de 2023, quando o camisa 27 forçou um cartão amarelo na partida contra o Santos em Brasília, fato interpretado pela corte como favorecimento a apostadores. No entanto, com a decisão recente, o jogador está novamente liberado para atuar até que o julgamento em segunda instância seja realizado, o que ainda não tem data definida. Dentro da Gávea, a reação foi imediata. O comunicado oficial do clube destacou o alívio de ter um dos principais ídolos disponíveis para os próximos desafios, especialmente porque a equipe vive um momento decisivo na temporada. Bruno Henrique é considerado peça fundamental no esquema rubro-negro, tanto pela experiência quanto pela capacidade de desequilibrar em jogos grandes, e sua ausência prolongada seria um baque para o técnico e para a torcida. O departamento jurídico do Flamengo, por sua vez, demonstra confiança de que, além do efeito suspensivo, conseguirá reduzir a pena no julgamento futuro, tornando a situação ainda mais favorável ao atacante. Enquanto a nação comemorava o restante do Brasil esportivo, reagia de forma oposta. Nas redes sociais, a revolta tomou conta dos rivais que a enxergaram na decisão, um sinal claro de privilégios para o clube da Gávea. Frases como o mais privilegiado ou soco na cara dos outros 19 clubes foram multiplicadas em postagens, indicando o tom de indignação. A percepção é de que o Flamengo, por ser o time mais midiático e com maior pressão popular, consegue se beneficiar de decisões que, em outros casos, talvez não fossem sequer cogitadas. Essa sensação de disparidade reacendeu o debate sobre a equidade das punições no futebol brasileiro e colocou o STJD sob uma nuvem de desconfiança por parte de torcedores adversários. O lado rubro-negro, entretanto, reagiu com ironia às críticas. Muitos flamenguistas usaram o espaço digital para debochar da revolta dos rivais, dizendo que as lágrimas alheias serviriam de combustível para as próximas vitórias. Memes, provocações e até montagens circularam, criando um clima de euforia entre a torcida. A decisão de liberar Bruno Henrique não apenas fortaleceu o time dentro de campo, mas também reforçou a confiança e a autoestima da massa rubro-negra em um momento crucial da temporada, no qual cada detalhe pode ser determinante.
O foco agora se volta para os próximos compromissos. Na Libertadores, o Flamengo terá pela frente o Estudiantes da Argentina nas quartas de final e a presença de Bruno Henrique em campo pode ser um diferencial importante. A experiência do atacante em competições internacionais e sua capacidade de decidir em jogos grandes fazem dele uma peça vital para os planos da equipe. Apesar de ainda lidar com dores musculares que o impedem de atuar contra o Juventude pelo Brasileirão, há uma expectativa crescente de que ele esteja pronto para o duelo continental, o que gera ainda mais confiança entre os torcedores. Ao mesmo tempo, o retorno de Jorginho contra o Estudiantes reforça o elenco e dá opções ao treinador. Do ponto de vista esportivo, a volta de Bruno Henrique representa a recuperação de uma referência técnica e emocional dentro de campo. Desde que retornou após grave lesão, o camisa 27 se reinventou, voltando a ser decisivo em partidas importantes e mostrando que ainda pode ser um dos grandes protagonistas do futebol nacional. Seu estilo aguerrido, marcado por velocidade, dribles incisivos e gols em momentos-chave, faz dele um símbolo de entrega que a torcida valoriza. Perder um jogador desse calibre por quase metade de um campeonato seria um golpe duro, mas agora o Flamengo respira aliviado e se prepara com mais confiança para os desafios que virão. O episódio, no entanto, não ficará restrito ao campo esportivo. A polêmica em torno da decisão do STJD certamente seguirá repercutindo nos bastidores políticos do futebol. Clubes rivais tendem a pressionar por mais transparência e igualdade nas decisões ao mesmo tempo em que o Flamengo se mantém firme em sua defesa, argumentando dentro dos limites legais para proteger seus atletas. A cada manifestação nas redes, a rivalidade entre torcidas se intensifica e o futebol brasileiro ganha mais um capítulo de tensão onde paixão, justiça e rivalidade se entrelaçam de forma explosiva. No fim das contas, a liberação de Bruno Henrique não é apenas sobre um jogador voltar a campo, mas sim sobre como o futebol brasileiro lida com questões disciplinares em meio a interesses esportivos jurídicos e de bastidores. Enquanto os rubro-negros celebram e sonham com mais uma grande atuação de seu ídolo na Libertadores, os adversários seguem questionando até onde vai a influência do Flamengo nas esferas do poder. Essa narrativa alimentada por paixões opostas promete se estender ainda por muito tempo, com cada lance de Bruno Henrique em campo sendo acompanhado não apenas por aplausos da nação, mas também por olhares desconfiados de todo o restante do país. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo o nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O Flamengo segue provando que quando o assunto é mercado da bola, realmente não existem limites. Líder do Brasileirão Betano e classificado para as quartas de final da Copa Libertadores da América, o rubro-negro já mostra que não se contenta apenas com o presente, mas também mira o futuro com ousadia. A diretoria, sob a supervisão direta de José Boto, diretor executivo de futebol, já se movimenta nos bastidores para garantir que o elenco siga sendo o mais qualificado do continente. E dessa vez a notícia que circula é de que o clube já tem um planejamento sólido para a janela de transferências de janeiro de 2026. Uma contratação avaliada em 20 milhões de euros, o equivalente a 257 milhões na cotação atual. Esse valor por si só já chama a atenção e demonstra o tamanho da ambição da diretoria flamenguista. Não se trata apenas de reforçar o elenco com mais uma peça, mas de mostrar ao mercado, aos rivais e à própria torcida que o Flamengo seguirá sendo protagonista. O clube, que já investiu pesado em anos recentes para trazer atletas renomados, entende que estar sempre à frente é a única forma de se manter no topo. A postura é clara: não deixar lacunas, prever as perdas e agir com antecedência, garantindo que mesmo em caso de saídas, a qualidade do plantel não caia. Vale lembrar que nesta temporada o time sofreu baixas consideráveis. Gerson, um dos ídolos recentes, foi negociado com o Zenit da Rússia e Wesley partiu para a Roma da Itália. Duas saídas que poderiam abalar a estrutura da equipe, mas que foram contornadas graças a um planejamento eficiente.
Mesmo assim, a diretoria sabe que o futebol é dinâmico e que novas perdas podem acontecer em breve, seja por propostas milionárias do exterior ou pela necessidade de oxigenar o elenco. É por isso que, com antecedência, o Flamengo já reservou um valor astronômico para buscar um novo nome de peso no mercado. A expectativa é de que esse investimento seja destinado a uma posição estratégica capaz de mudar o patamar do time em campo. Ainda não há uma definição sobre quem será o alvo, mas o simples fato de o clube já ter separado mais de 125 milhões indica que não será qualquer jogador. A tendência é que o Flamengo busque um atleta de destaque no futebol internacional, seja da Europa ou de mercados emergentes como o árabe, o asiático ou até mesmo a MLS. A diretoria vem monitorando constantemente diversas ligas, analisando estatísticas, desempenhos e situações contratuais de jogadores que possam se encaixar no estilo de jogo que Felipe Luiz, atual técnico, vem implementando. Não é novidade que o Flamengo adota uma postura agressiva no mercado. Em temporadas passadas, a equipe trouxe nomes que mudaram o nível do elenco e garantiram conquistas importantes, desde o retorno de jogadores consagrados até a chegada de atletas com grande bagagem internacional. O clube não tem medo de investir pesado e a torcida, claro, acompanha tudo com enorme expectativa. Basta um rumor circular para que os rubro-negros transformem as redes sociais em um verdadeiro palco de especulações e pedidos diretos à diretoria. Esse planejamento de longo prazo, mirando já janeiro de 2026, também revela a maturidade da atual gestão. Em vez de esperar a janela se aproximar para agir em cima da hora, o Flamengo se antecipa, organiza as finanças e se prepara para aproveitar oportunidades que possam surgir. Isso permite não apenas negociar com mais tranquilidade, mas também surpreender o mercado com rapidez, sem dar tempo para rivais entrarem na disputa. É uma estratégia que mostra organização e visão de futuro. Nos bastidores comenta-se que a diretoria entende que a temporada de 2026 será crucial para consolidar ainda mais o Flamengo como potência sul-americana e até mundial. A presença em competições internacionais, a visibilidade crescente e a pressão da torcida por títulos de expressão fazem com que o clube queira dar um passo além. Investir mais de 125 milhões de dólares em um único reforço não é apenas um movimento esportivo, mas também um recado de força institucional e financeira. É mostrar ao mundo que o Flamengo pode disputar jogadores com qualquer clube, seja na Europa ou em outros mercados milionários. A torcida, por sua vez, já sonha. Nas arquibancadas e nas redes sociais, começam a pipocar os primeiros debates sobre quais nomes poderiam estar no radar. Será um atacante de impacto para dividir protagonismo com Pedro e Arrascaeta? Ou talvez um meio-campista de nível europeu capaz de reorganizar o setor após a saída de Gerson? Há ainda quem acredite que a prioridade pode ser a defesa com um zagueiro experiente e de currículo internacional para aumentar a solidez da equipe. A verdade é que até o momento tudo não passa de especulação, mas o fato de existir uma verba tão expressiva reservada já é suficiente para agitar o imaginário rubro-negro. O que se sabe é que o Flamengo não conseguiu realizar uma contratação de peso no meio de 2025, apesar das tentativas. Os reforços que chegaram foram importantes, mas não tiveram o mesmo impacto midiático ou esportivo de contratações anteriores. Isso aumentou ainda mais a pressão para que a diretoria responda com uma movimentação realmente bombástica em janeiro. E ao que tudo indica, é exatamente isso que está por vir. Ao mesmo tempo, é preciso lembrar que o Flamengo tem um calendário sempre apertado, com compromissos em várias frentes: Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e eventualmente o Mundial de Clubes. Manter um elenco competitivo com peças de reposição à altura dos titulares não é luxo, mas necessidade. É nesse cenário que se encaixa a estratégia de reservar uma quantia tão alta para um reforço que pode mudar o jogo. No final das contas, a mensagem que fica é clara: o Flamengo não se contenta em ser grande no Brasil. O clube quer estar no topo da América e disputar espaço no cenário mundial. O anúncio de que José Botto já reservou 1.257 milhões de dólares para uma contratação em janeiro de 2026 é mais um capítulo da saga rubro-negra em busca da supremacia. A torcida aguarda ansiosa, os rivais observam com desconfiança e o mercado já começa a se agitar. Quem será o novo grande nome a vestir o manto sagrado? Ainda não se sabe.
Mas o certo é que no Flamengo os sonhos não têm limites. E pelo jeito, os investimentos também não. Então é isso, meu amigo. Essas foram as notícias do Mengão. Ficamos por aqui. Um forte abraço e saudações rubro-negras.